Olá! Vamos falar sobre perigos e riscos de saúde e segurança do trabalho. Um tema fundamental para uma gestão excelente de segurança e proteção à vidas da nossa empresa. Esse levantamento ele é determinado hoje, na maioria das empresas, pela implantação da OSAS 8001 e que futuramente também com a ISO 45001 também será necessário levantar esses pontos. Agora, por que tratar um vídeo sobre esse assunto? Primeiro que eu acho ele de uma importância tremenda para essa gestão excelente de saúde e segurança do trabalho e porque não é fácil fazer. Precisamos de um método, precisamos de uma rotina para que isso ocorra bem. Primeiro, então, vamos falar, eu quero deixar aqui consultoria para você sobre como fazer. Em primeiro momento, fazer um bom procedimento. Eu recomendo que você faça um documento leve, que apresente bem a metodologia de se levantar os perigos e riscos, que isso seja validado no corpo técnico de vocês, da área de segurança e medicina do trabalho. Feche esse procedimento para que a gente possa agora iniciar o levantamento. Para iniciar o levantamento, você precisa dividir a empresa por setores, porque já que o nosso foco é o trabalhador, fica mais fácil quando a gente vai desenvolver o levantamento, separar aquela área, aquela equipe e cada atividade, cargo e função que ele desenvolve uma tarefa, contribuir com esse levantamento. Por que é importante? Porque o foco é para este profissional, é para aquele trabalhador, não de maneira generalista, só em um espaço, que é muito comum se fazer com o levantamento de aspectos e impactos ambientais. Em saúde e segurança do trabalho, o foco é o trabalhador. Então você tem que olhar as atividades, você tem que prestar atenção nas pessoas. Feito isso, nós vamos desenvolver o levantamento com a equipe. Eu recomendo que você, primeiramente, treine a liderança. Por que a liderança ela precisa ser a primeira a ser qualificada? Porque é ela que vai ser o ponto focal do levantamento de perigos e riscos. Porque esse levantamento ele precisa ser celular. Essa palavra eu uso muito porque ela traduz a importância de se desenvolver algo setorialmente, com cada liderança, com cada gestor e ele com a sua equipe. Ele precisa, junto com a equipe dele, desenvolver o levantamento da sua área, daquele ponto que ele comanda. Isso gera uma riqueza absurda, isso gera envolvimento, isso gera engajamento. Hoje, muitas empresas fazem levantamento de perigos e riscos no escritório, apenas ali com o gestor. Eu entendo que no início de uma empresa, de uma implantação, isso acelera o processo. Mas eu recomendo que você, depois que faça isso, já tenha uma massa de informação pronta, uma planilha pronta, você a valide na área. Você faça um exercício com a sua equipe operacional. Você vai enriquecer esse material de uma forma absurda e você vai ajudar o trabalhador a ter a percepção de risco. É um grande desafio que a gente precisa enfrentar numa gestão excelente de saúde e segurança. É que todos percebam aonde eles estão envolvidos na sua atividade e que riscos a sua tarefa apresenta. Então eu fiz um bom procedimento, envolvi a minha liderança, eu já fiz uma planilha de perigos e riscos e fiz um refinamento operacional. Eu preciso também, junto com a minha equipe, eu preciso nesse momento agora ampliar o meu levantamento. A própria OSAS 8001, ela estabelece que a gente determine também nesse levantamento aspectos comportamentais, aspectos relacionados à nossa atividade fora do sítio fabril, da nossa área operacional. Por quê? Porque assalto, roubo, qualquer tipo de intervenção que possa gerar dano ao trabalhador precisa estar sendo considerado nesse levantamento. Então eu recomendo que você faça isso de uma forma bem abrangente, muito ampla, para que todos esses pontos, além só da atividade que ele desenvolve no dia a dia, também esteja lá. Depois que eu fiz o levantamento, eu vou obviamente aplicar os meus filtros qualitativos e quantitativos. Eu vou fazer a minha avaliação. Para que fazer avaliação, né, pessoal? O objetivo é que a gente tenha condição de hierarquizar, de selecionar o que é importante. E não fazer um levantamento só por fazer. Eu preciso entender quais são os principais pontos da minha planta, da minha unidade, da minha atividade operacional. Porque ali sim eu vou desenvolver atividades, controles operacionais, ações, tecnologia para minimizar o risco. Para que eu possa, junto a este risco, estabelecer qualquer controle para que ele nunca ofereça qualquer dano ao nosso trabalhador. Por isso que eu priorizo. E essa lista ela é muito importante.
ela precisa ser tratada junto à alta liderança. A alta liderança precisa saber o que é mais, que a gente precisa determinar mais atenção no nosso levantamento ali de perigos e riscos. Depois que eu determinei o significativo, eu vou estabelecer os controles operacionais. É nesse momento que eu vou estudar se vale a pena estabelecer uma APR, uma análise preliminar de risco de tarefa, muito ali da atividade muito detalhada, se eu vou só estabelecer algum procedimento mais amplo, ou um treinamento específico, ou uma rotina de inspeção para aquela atividade, para que eu possa, naquele momento do dia a dia, oferecer mais proteção ao trabalhador. É nesse momento que eu tomo decisão sobre os controles operacionais. A planilha de perigos e riscos me ajuda nisso. Notem que eu não estou fazendo uma planilha ou fazendo só um copia e cola, como muitos profissionais do mercado fazem. Pega uma planilha de uma outra unidade, de uma outra obra, no caso da construção civil, e fazem um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso precisa ser mais rico, isso precisa ser mais estudado, mais detalhado, porque aí você vai ter condição de ter um levantamento mais robusto e refinado. E por fim, nós precisamos então fazer revisões. Depois que esse ciclo ocorre, a cada 6 meses, a cada ano, a cada mudança de processo, mudança de layout, mudança de tecnologia ou de equipamento, uma nova revisão precisa ser feita. Esse trabalho de sentar com a liderança de novo, de sentar com a equipe operacional, precisa ser refeito, precisa ser revisitado. E é claro, mudanças de equipe, nós temos empresas que têm uma rotatividade muito grande. Essa rotatividade atrapalha muito a continuidade do conhecimento. Então é importante que a gente faça revisões periódicas, treinamentos periódicos, que a gente revisite essa planilha, que ela seja viva na nossa organização e não apenas uma planilha para mostrar para auditores, como é muito comum a gente encontrar. Percebam o grande objetivo do levantamento de perigos e riscos. É que forneça informação para a empresa tomar decisões para aquilo que é efetivamente importante, para que a gente possa proteger efetivamente a vida do nosso trabalhador e desenvolver uma gestão eficiente. A planilha pode ter 20 linhas ou 400 linhas. Independente do tamanho dela, ela precisa ser uma planilha bem feita, uma planilha que tenha muito conhecimento ali instalado. E é claro, usando do conhecimento de todos, não só da equipe de saúde e segurança do trabalho, mas da equipe operacional. Eu desejo a você um levantamento maravilhoso e qualquer dúvida nos procure. Um grande abraço e até breve.